Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um terceiro disse: acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: sai pelas estradas e atalhos, e obriga as pessoas a virem aqui, para que a minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Esta é a palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, nós temos aqui essa parábola do banquete. E isso Jesus dizia a um fariseu que estava com ele jantando e se julgava pela forma como ele falou, pela forma como ele escutou Jesus falar, o que ele estava falando antes e a forma como ele se colocou, como se ele fosse merecedor desse banquete, se ele fosse merecedor do reino dos céus, que ele disse no começo: feliz aquele que come o pão no reino dos céus, querendo se referir de uma forma até cheia de vanglória a si mesmo. E Jesus, através dessa parábola, nos deu um ensinamento de que aqueles homens que seriam os homens, os doutores da lei, os que conheciam as escrituras, que seriam de fato os grandes convidados para esse banquete, recusaram o banquete. Isso nos traz também à tona, nos lembra daquela passagem em que Jesus diz a respeito da parábola da semente, em que a semente foi plantada, mas cresceu no meio de espinheiros, né? Que os espinhos são as coisas do mundo. Então um estava se casando, não quis dar ouvidos à palavra, um havia comprado juntas de bois e queria experimentá-la, o outro tinha um outro compromisso, não quis também ir participar desse grande banquete. Meu irmão, minha irmã, nós podemos pegar isso que Jesus estava falando para esses fariseus que realmente recusaram o banquete que estava sendo preparado para eles, que era preferencialmente para eles, e depois foi graças a tantos outros discípulos e apóstolos, como principalmente o Paulo, foi dado a toda a humanidade, a todos os pagãos, a todos os povos, que chegou a essa salvação de Deus. Mas isso nós podemos também trazer para nós hoje, nós que à luz daquela época seria para sermos como pagãos, né? Porque não somos judeus ou hebreus de raça, nós somos filhos de Abraão pela fé em Deus, mas isso pode ser também trazido para nós hoje, porque Deus nos chama todos os dias. Fala para mim, meu irmão, minha irmã, quantas desculpas você já deu, não para fora ou para outras pessoas, mas você deu essa desculpa internamente. Hoje eu não vou na missa porque eu tenho tal coisa para fazer, porque eu tenho que cuidar de tal coisa, porque eu preciso ver isso aqui, eu preciso trabalhar, eu acabei de me casar e vou ficar com a minha esposa, vou cuidar da minha casa. Quantas desculpas nós demos já para não ir na missa, por exemplo, que é o maior banquete que a gente pode imaginar. O próprio Deus está se dando ali naquele momento, na sua palavra e no seu corpo e sangue, na própria Eucaristia. Quantas vezes nós recusamos escutar a palavra de Deus em algum encontro,
em alguma coisa que nós fomos chamados, uma formação, uma preparação, e demos desculpas do nosso trabalho e de diversas outras coisas que nós não poderíamos ir por esse ou por aquele motivo. Nós podemos estar caindo também nessa mesma situação dos convidados que Jesus diz que não provarão do seu banquete. Ao passo que aquelas pessoas que são coxos, miseráveis, aleijados, cegos, como Jesus diz, aqueles que são marginalizados ou deixados à parte da sociedade, esses são colocados à mesa. E meu irmão, minha irmã, olhando para a nossa miséria espiritual, nós somos esses. Então, nos deixemos ser levados à mesa do banquete, participemos disso. Jesus está nos chamando, o dono da casa, o patrão, Deus Pai, está nos chamando para esse banquete do Cordeiro que nós temos todos os dias nas nossas igrejas. Que miséria é essa nossa de não querermos participar disso. Olha, precisou vir uma pandemia, de repente, para nos chacoalhar a consciência e mostrar para nós que nós temos essa oportunidade e não estamos sabendo aproveitar, porque ela foi tirada nossa durante um bom tempo. Nós não podemos participar da missa, não podemos participar da Eucaristia presencialmente, somente em espírito. Por muito tempo, muitas pessoas não puderam comungar. Que nós possamos, diante de toda essa realidade que Deus nos pôs, que Deus nos mostrou e Deus nos fala hoje, tomarmos consciência disso, ver o quanto é importante e querer participar. Deus está nos permitindo esse banquete, que possamos participar desse banquete aqui na terra, para que possamos participar dele depois eternamente no reino dos céus. Oração do perfume de Maria. Oremos. Ó Deus Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, abençoai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse filho, esta filha, para que tenha sempre a vossa proteção contra todo tipo de doenças, feridas íntimas, forças e ataques ocultos do mal, e desterrai já, ó Pai, desse filho, desta filha, esse sentimento de perda, esse sentimento de culpa, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de ódio, esse sentimento de abandono, esse sentimento de medo, esse sentimento de morte. Agora você pode colocar a sua mão sobre o seu coração e vamos pedir, Vamos pedir a cura do seu, do meu e do nosso coração. Curai agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, esse coração dolorido, endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição, porque até agora não consegue perdoar uma injustiça, porque até agora não consegue perdoar um passado, porque até agora não consegue perdoar um abuso, porque até agora não consegue perdoar uma mentira, porque até agora não consegue perdoar uma violência, porque até agora não consegue perdoar uma pessoa, porque até agora não consegue perdoar nem a si mesmo, ou porque até agora, ó Pai, este coração dolorido ou endurecido não se sente amado nem valorizado. Que o perfume de Maria Santíssima, vossa serva e nossa intercessora, ó Pai, esteja nesta água, nesses objetos, se espalhe por essa casa toda, por essa empresa, por esse local, descendo mal, descendo invejas, descendo mal feito, descendo pragas e maldições. Nós vos pedimos, ó Deus Pai, por Cristo vosso Filho, nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que sempre seja louvado.